Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo, ligada aqui na primeira edição, domingão, pra gente falar sobre treinador do Botafogo, né? Afinal de contas, o André Jardine indicou a permanência, na entrevista que deu de retorno ao México, indicou a permanência no América do México. Houve uma mobilização que vocês não têm ideia lá no México para que o André Jardine continuasse na equipe do América, cumprisse o seu contrato, até o dono do América apareceu, enfim, né? O Botafogo, não vou dizer que volta a estaca zero, porque o John Textor já havia entrevistado outros treinadores, além do André Jardine. A questão é, dentre os treinadores entrevistados ou aqueles cotados para assumir o cargo, John Textor vai preferir dar continuidade a treinadores que vêm dessa vencedora escola de Braga, vencedora escola portuguesa, ou vai trazer um treinador sul-americano também com uma ideia de jogo ofensiva? Como eu falei para vocês em alguns plantões aqui, existem algumas razões, e essas razões não são, obviamente, emotivas, afetivas, e nem uma constatação que qualquer torcedor poderia fazer olhando o Transfer Market, né? Não é pelo número de títulos conquistados, não é pela idade, não é pelo tempo de trabalho realizado num clube e tal. O scout ele tem uma outra matemática, um outro raciocínio para trazer o treinador, né? E isso a gente já sabe, o John Textor já conversou com vários meios de comunicação sobre isso, principalmente quando chegou ao Botafogo, né, quando comprou as ações da SAF Botafogo, que é a ideia de jogo ofensivo. Obviamente fazendo aquela conversa, aquele diálogo com a base, mas isso é claro quando o Botafogo tiver pronto o seu centro de treinamento, e 2025 vai ser decisivo para isso, né? Mas por enquanto a gente fica alternando entre treinadores sul-americanos e treinadores do cenário europeu. Não existe brasileiro na lista do John Textor, à exceção do André Jardine, que, como eu falei aqui no início, indicou a sua permanência no América. Agora a gente decide se traz, por exemplo, vou falar para vocês aqui, né? Hernan Crespo. Hernan Crespo. Todo mundo conhece, estou falando como treinador, né? E apesar de não ter feito um trabalho espetacular à frente do São Paulo, a gente sabe que aqui no Brasil é muito difícil de você fazer um trabalho espetacular, porque a pressão é sempre muito grande, né? Se o clube não tiver gestão para segurar os maus resultados e bancar treinador, isso é claro, internamente o treinador respondendo, todo mundo percebendo que os resultados do treinador condizem com aquilo que foi combinado, né? Mas o Hernan Crespo ele não resistiu tanto tempo como se esperava no São Paulo. Porém é um treinador que tem, de certa forma, uma ofensividade nas equipes que ele treinou. É um treinador com um currículo muito interessante em termos de título, por onde passou, conquistou. A destacar aí o primeiro título da carreira dele como treinador à frente do Médio Defensa e Justiça, e não estou falando de um título argentino que já seria fantástico, né? Mas a Copa Sul-Americana para o Defensa. Na frente estava o Hernan Crespo. No Oriente Médio, no mundo árabe, o Hernan Crespo conquistou muitos títulos. Vou traçar aqui, por exemplo, um paralelo com o Luiz Castro. O Luiz Castro, no Al Rail, ele conquistou um título, e nem era o mais importante do Catar. O Hernan Crespo conquistou 3 títulos. Aí você escolhe qual é o mais importante lá, mas conquistou os títulos mais importantes. Agora no Al Ain, não está mais no Al Ain, conquistou a Champions League deles lá, né? Então o Hernan Crespo é um treinador, se for analisar estilo de jogo, desenvolvimento de jogo, currículo, é um treinador que tem gabarito para estar nessa lista. Mas não é um treinador, por exemplo, assim como é o André Jardine, como é o Luiz Castro, o próprio Bruno Lage, né, que passaram aí pelo Botafogo, que são treinadores que começaram na gestão de base, tá? Que são treinadores muito experientes nessa integração. E o John Textor não abre mão disso.
Ele quer um treinador que saiba fazer essa integração. Arthur Jorge, Abel Ferreira, Luiz Castro, Carlos Carvalhal, Paulo Fonseca. O que esses caras têm em comum? A escola de Braga. A escola de Braga. Essa nova escola portuguesa de formação de treinadores, ela basicamente tem uns grandes nomes passando pelo Sporting Braga. Eu já falei aqui para vocês várias vezes, né? O Jorge Jesus, o Abel Ferreira, o Arthur Jorge, o Carvalhal, o Fonseca. Então são treinadores que fizeram escola, alguns foram campeões. Por exemplo, um outro nome, o Carlos Carvalhal é treinador do Braga. O Botafogo teve as suas relações com o Braga um pouco azedas aí por conta do Arthur Jorge, né? Mas nada impede, eu vou falar sobre isso na próxima edição lá do nosso outro canal, Dois Toques, por que os treinadores portugueses veem como interessante o mercado brasileiro. Não a permanência, por muito tempo, mas passar pelo mercado brasileiro. Por que para eles é tão interessante, inclusive mais importante até do que permanecer em Portugal? Eu vou explicar para vocês isso, tá? Mas percebam que os treinadores que foram campeões, por exemplo, com o Braga, o Arthur Jorge, o Carlos Carvalhal, né, são nomes importantes e cotados desde sempre no Botafogo. Desde que o Bruno Lage saiu, o nome do Carlos Carvalhal aparece como uma das possibilidades no Botafogo. À época a multa era muito grande para tirar o Carvalhal de onde ele estava, tal. O Carvalhal hoje não está num grande clube difícil de se tirar no mundo árabe, né? Como eu falei para vocês, treinador do Sporting Braga. Mas aí o Botafogo tem agora esse problema aí causado pelo negócio envolvendo o Arthur Jorge. Mas o Carlos Carvalhal é um treinador interessante, um treinador bem ofensivo, campeão também com o Braga, assim como o Arthur Jorge, mas que não prosperou tanto, por exemplo, em termos de taça, como o Hernan Crespo, lá no mundo árabe, né? O Paulo Fonseca, que foi um nome citado aí por nós durante um bom tempo, né? O Sérgio Conceição e o Paulo Fonseca estiveram envolvidos aí nos noticiários italianos nos últimos dias, né? Porque o Paulo Fonseca deu lugar ao Sérgio Conceição na equipe milanesa. O Paulo Fonseca é um treinador bem cotado no mercado europeu. Afinal de contas, dirigiu 2 grandes clubes italianos em pouquíssimo tempo. Dirigiu Roma e também o Milan. Então, é um treinador com uma vasta experiência em termos de futebol europeu. Sabe muito bem como atuam as grandes equipes europeias. Mas não é um treinador de currículo vencedor, por exemplo. Não foi campeão no Roma, não foi campeão no Milan, passou também pelo Lille da França. É um treinador de bons trabalhos, antecessores que o gabaritaram a estar nesse grande mercado europeu. Paulo Fonseca hoje é um treinador do grande mercado europeu. Treinador que sai do Milan, que sai do Roma, é um treinador de grande mercado europeu. Não da primeira prateleira, talvez, da segunda prateleira, mas vale lembrar que se o Milan e Roma hoje não estão na primeira prateleira, é por uma questão muito mais estrutural do futebol italiano do que trabalho ruim de um treinador, né? Bom, falando do Paulo Fonseca, eu falei aqui do Carvalhal, um treinador que muita gente ainda considera como possibilidade e tal, é o Luiz Castro. Eu digo para vocês, muito difícil, tá? A forma como o Luiz Castro saiu do Botafogo e a maneira como o Botafogo não cumpriu, não respaldou aquilo que prometeu para o Luiz Castro, eu acho que muito mais por conta do Botafogo hoje, né? Porque Luiz Castro não volta, muito mais por conta do Botafogo. Mas Luiz Castro sempre buscou uma aproximação com o Botafogo em várias entrevistas que concedeu. Talvez pelo treinador, ganhando aquilo que ele ganhava ou até um pouco mais, recomeçar o trabalho, ainda mais o Botafogo estando aí a 3 prateleiras acima do que o Luiz Castro deixou, seria interessante. Porém, muito mais pelo John Textor, talvez essa possibilidade de reatar esse caso antigo esteja impossibilitada, tá certo? No mercado sul-americano, muita gente também vai falar de nomes possíveis como Vojvoda, que está empregado, e muito bem empregado, nomes livres no mercado, como, por exemplo, Gabriel Milito, Gabriel Heinze. São ideias de jogo avessas ao que o John Textor pretende, tá?
Tanto Milito quanto Heinz são ideias de jogo completamente contrárias àquela pretendida pelo John Textor no Botafogo. O Juan Pablo Vojvoda é um bom nome porque tem um trabalho muito concreto no futebol brasileiro. E poderia até ter mais nome caso tivesse sido campeão nos pênaltis, né? Um detalhezinho separou o Vojvoda de ser campeão da Sul-Americana. A derrota para ele deu nos pênaltis, né? Acontece. Fortaleza esteve a uma batida de penalidade marcar. O cara perdeu, vieram as alternadas, aí ele foi campeão. Enfim, né? Mas é um treinador que está também numa posição muito confortável. Eu acho, falo para vocês aqui, que o ano para Pablo Vojvoda sair do Fortaleza talvez seja 2025. Porque o Fortaleza não tem muito para onde ir nessa temporada. Ele está na Libertadores. E aí? Ele vai ser campeão da Libertadores? Ele vai disputar a Libertadores? Da última vez isso não aconteceu. Da última vez que esteve na Libertadores, o Fortaleza não conseguiu chegar nas fases finais. Né? Ele vai ser campeão brasileiro? A gente já viu que, com o que o Fortaleza tem para oferecer, estar no G4 já é uma super vitória para a administração do Fortaleza. Então talvez o Vojvoda, se quiser um pouco mais na carreira, ele vai precisar se mover dentro do mercado. E talvez dentro do mercado brasileiro. Ir para o Botafogo poderia ser a afirmação absoluta do Vojvoda à frente de um gigante sul-americano. Mas para isso, é claro, né, o Botafogo teria que conversar, convencer, não é fácil. Existe também multa rescisória, não é nada fácil, não é nada simples, mas são nomes possíveis para assumir o Botafogo. Mas hoje estamos aí entre sul-americanos e europeus, e quando a gente fala em europeus, estamos falando aí de treinadores que vêm dessa escola portuguesa, tá? Passando aí pela escola de Braga. Curtiu o conteúdo? Deixa um like, se inscreva no canal Gigante Glorioso e é claro que voltamos na segunda edição para trazer mais informações concernentes ao mais tradicional, ao fogão. Aquele abraço!